Flamin' Hot Cheetos, anyone? Flamin' Hot Cheetos, so hot, careful where you eat them. Cheetos, Flamin' Hot Snacks. Dangerously hot. Richard? Richard Montanes foi um desconhecido. Ele mal conseguia ler ou escrever em inglês e limpava o chão para viver. Mas isso mudou quando ele enfrentou os principais executivos da América ao lançar uma ideia de $1 bilhão. Filho de imigrantes mexicanos, Richard foi criado na Califórnia e durante os anos 60 ele morava em um apartamento de um quarto com sua mãe, pai, avô e 10 irmãos. Todos arregaçavam as mangas, pegavam uvas para viver, mas não bastava para sobreviver. Minha vida inteira foi sobre sobras e doações, sobre entrar na fila da Previdência. Ninguém nunca me disse que eu poderia ser alguém na vida. Foi uma das muitas lutas que ele enfrentou. Um dia, a mãe de Richard estava preparando para a escola quando ele começou a chorar. "Por que está chorando?" ela perguntou. "Eu não quero ir à escola. Todo mundo fala inglês. Eu não consigo nem falar uma palavra." Ele implorou. Sua mãe não cedeu e o fez ir. Enquanto seu tio o acompanhava até o ponto de ônibus, ele olhou para o ônibus verde e perguntou: "Por que não posso entrar no ônibus amarelo? Por que eu tenho que pegar o ônibus verde?" Ele não sabia o que era discriminação, mas podia sentir isso no momento em que estava entrando no ônibus. Na terceira série, ele trouxe um burrito para a escola para almoçar. Seus colegas de classe nunca tinham visto um antes e não paravam de falar. Envergonhado, Richard o escondeu em sua bolsa. No dia seguinte, ele implorou à mãe que lhe fizesse um sanduíche de presunto. Em vez disso, ela fez 2 burritos para ele. Um para ele e outro para compartilhar com um amigo. No final da semana, os burritos de sua mãe eram tão populares que ele começou a vendê-los. Aprendi que, no momento, havia algo especial em ser diferente, que havia uma razão pela qual todos nós simplesmente não cabíamos na mesma caixa. Quando ele começou a interagir com outros alunos, ele ainda lutava com seu inglês. Então, na 4ª série, ele tomou uma decisão da qual se arrependeria. Ele abandonou a escola. Sob o calor sufocante, trabalhou nos campos abatendo galinhas, lavando carros e colhendo ervas daninhas. Ele não viu saída na sua vida de pobreza, até que seu amigo lhe contou sobre um emprego no rancho da Cucamonga. Uma fábrica do Frito-Lay estava procurando por um zelador. Eles estavam dispostos a pagar mais do que Richard ganhava, $4 por hora. Isso abriria o caminho para uma vida melhor, com benefícios, seguro e mobilidade social. Na época, Richard tinha 18 anos e mal sabia ler ou escrever em inglês. Então, pediu ajuda à sua esposa, o ajudasse a preencher um formulário. Ele se reuniu com o gerente de contratação e foi contratado no local. Quando ele deu a notícia para sua família, seu avô lhe deu um conselho, que sempre ficaria com ele. Certifique-se de que o piso irá brilhar e que foi um montanês que o limpou. Richard prometeu ser o melhor zelador que a Frito-Lay já tinha visto, e ele garantiu que as pessoas soubessem disso. Toda vez que alguém entrava na sala, percebia o quanto a sala cheirava bem. Richard disse que, quando você acredita que vai ser o melhor, sua atitude determina sua altitude. E isso acabou sendo verdade para Richard. Em meados da década de 1980, a Frito-Lay passou por tempos difíceis. Para aumentar a moral, o chefe da empresa, Roger Enrico, incentivou todos os trabalhadores a agirem como proprietários. A maioria deles ignorou isso, como se fosse um clichê. Mas Richard levou isso a sério. Eu não sabia o que eu deveria fazer, mas eu tinha que fazer. Eu sabia que eu ia agir como dono. Depois de limpar o chão por quase uma década, ele reuniu coragem para perguntar a um vendedor se ele poderia ajudá-lo em seu dia de folga.
O vendedor concordou e o levou para uma loja de conveniência no bairro Latino. Enquanto o vendedor reabastecia o estoque, Richard examinava as prateleiras do outro lado da sala e viu os produtos nas prateleiras. E naquele momento, Richard percebeu que a Frito-Lay não tinha nenhum produto picante ou quente. Foi uma grande oportunidade perdida para o mercado latino. Algumas semanas depois, Richard pegou um pouco de milho mexicano de um vendedor ambulante. Enquanto ele dava uma mordida, ele teve uma revelação. E se eu colocar chili em um Cheeto? Ele achou que seria uma ideia maluca, mas percebeu que ninguém tinha pensado no mercado latino. Foi então que Richard decidiu que era hora de agir como um dono. Uma noite, ele estava trabalhando até tarde, quando uma máquina quebrou na linha de montagem, deixando um lote de Cheetos não testados. Richard considerou isso um golpe de sorte e levou um pouco para casa. Ele e sua esposa os apimentaram e fizeram uma receita. Quando deram amostras para sua família e amigos, todos adoraram. Então, Richard decidiu transformar sua ideia em um produto que todos pudessem desfrutar. Mas primeiro, ele precisava chamar a atenção de uma pessoa, o chefe. E ele pegou a lista telefônica e começou a folhear as páginas até encontrar o número. Escritório do Sr. Enrico. Com quem eu falo? Richard Montanez. Em qual divisão você está? Califórnia. Você é VP supervisionado da Califórnia? Não, eu trabalho na fábrica do rancho Cucamonga. Ah, então você é o vice-presidente de operações? Não, eu trabalho dentro da fábrica. Você é o gerente da fábrica? Não, eu sou o zelador. O assistente fez uma pausa. Um momento. Ele finalmente disse: Richard, você está ligando para o chefe. Então Richard contou a ele sobre sua ideia. O assistente passou essa ideia ao chefe e o chefe adorou e disse a Richard que estaria na fábrica em 2 semanas. Momentos depois que eles desligaram as linhas telefônicas, começaram a tocar. O presidente ligou para o presidente da divisão, que ligou para o vice-presidente, que fez mais ligações para entrar em contato com o gerente da fábrica. Todos estavam exigindo saber quem era esse zelador que acabou de ligar ao chefe. Quando o gerente da fábrica encontrou Richard, ele se aproximou dele e gritou: Quem você pensa que é? Você percebe o que você fez? Todo mundo está vindo. Então, ele disse ao Richard que ele deveria fazer uma apresentação. Richard pensou consigo mesmo: Quem eu acho que sou? Que direito eu tenho de chamar o chefe? Ele nunca tinha feito nada na escola. E agora ele tinha que fazer uma apresentação. Ele não sabia o que deveria fazer. Quando ele foi para casa naquele dia, ele disse à esposa que estava com problemas. Ela acalmou Richard e teve a ideia de ir à biblioteca para aprender sobre estratégias de marketing. Eles encontraram o livro certo e copiaram os primeiros 5 parágrafos, palavras por palavras. Quando voltaram para casa, encheram 100 sacos com suas amostras e desenharam seu próprio design em cada uma delas. No dia da apresentação de Richard, ele comprou sua primeira gravata de $3. Enquanto ele pegava suas malas, sua esposa parou na porta e disse: Não se esqueça de quem você é. Vá buscar o que nos pertence. Quando Richard entrou na sala de reuniões, ele pensou consigo mesmo: aqui estava eu, um zelador, apresentando a alguns executivos mais qualificados da América. Ele fez a sua apresentação confiante, até que um executivo o interrompeu. Quanta participação de mercado você acha que você pode obter? Ele perguntou. Richard começou a tremer. Ele não tinha ideia do que ele estava falando. Mas então, ele rapidamente pensou na última vez que duvidou de si mesmo e na lição que aprendeu na 3ª série, para não ter medo do diferente. A sala ficou em silêncio quando o chefe se levantou. Senhoras e senhores, perceba que temos a oportunidade de ir atrás de tanta participação de mercado, ele disse com um sorriso. Ele se virou para Richard e disse: Guarde-os, você vem com a gente.
6 meses depois, a Frito-Lay começou a testar a ideia de Richard em pequenos mercados latinos, no leste de Los Angeles. Se fosse um sucesso, eles venderiam mais. Se falhasse, Richard teria que voltar a limpar o chão. Parecia que havia um grande grupo de executivos que queria que a ideia de Richard falhasse. Eles achavam que Richard tinha sorte. Eles recebiam muito dinheiro para ter essas ideias. Eles não queriam que um zelador fizesse isso. Richard provou que eles estavam errados. Em 1992, sua ideia, agora conhecida como Flamin' Hot Cheetos, foi vendida em todos os Estados Unidos. Tornou-se um dos produtos de maior sucesso na história da Frito-Lay, tornando a empresa bilionária. Hoje, Richard é vice-presidente de vendas multiculturais e marketing da PepsiCo e dá aulas de NBA. Não muito tempo atrás, um aluno perguntou sobre como ele era capaz de ensinar sem PhD. E ele respondeu: "Eu tenho um PhD." Ele disse a eles: "Tenho sido pobre, faminto e determinado." Essa é a história de como um zelador criou um salgadinho favorito da América. O que você achou? Inspirador? Deixe nos comentários pra gente saber.